Estamos começando um bate-papo que pode se tornar um podcast. Meu nome é Tainara Gomes, eu sou psicóloga e psicanalista e hoje eu sou responsável por fazer boas perguntas e extrair o melhor dessa pessoa incrível que está aqui na minha frente. Não vou chamá-lo de convidado, porque na verdade foi a produção que me convidou para entrevistar ele. E eu tô falando de uma pessoa que já foi chamada de psicoterapeuta do Chitãozinho e Chororó, e ele vai explicar um pouco o porquê disso. Ele não é vidente, mas ele sabe como a pessoa pensa, sente e age só olhando para a pessoa, sem precisar de uma única palavra. A produção separou alguns temas como Deus, quando a solução vira problema, relacionamentos e o impacto na vida, o corpo, como manual de funcionamento da mente, ambição, como ativar, papéis do homem e da mulher, excesso de peso. Não sei exatamente para onde vamos nessa conversa, mas eu tenho o prazer de apresentá-lo, mais que um convidado, um parceiro. Senhoras e senhores, com vocês, Jadson Moraes. Muito obrigado, Tainara. Um prazer estar aqui com você, ser desafiado por ti, e vou procurar falar de um pouquinho de cada coisa aí. Só um desses temas já daria muita conversa boa, mas eu vou procurar passear um pouquinho em tudo isso para a gente contribuir e levar alguma coisa, ao menos, que faça as pessoas se sentirem provocadas para pensarem sobre isso. Eu trabalho com análise corporal. Essa é a principal ferramenta com que eu trabalho, o mapa dos caracteres, e por isso você disse aí que sem que eu precise ouvir uma palavra da pessoa, eu sei como ela pensa, sente e age, por causa disso aqui, o formato do corpo, formato, sensação e expressão. Então, Tainara, eu olho para a cabeça da pessoa, olhos, boca, tronco, quadril e perna, vou dando uma pontuação que no final tem que resultar em 10. Com isso, depois eu tenho um percentual de como a pessoa funciona e eu vou explicar para vocês o que significa esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, entre todos esses outros temas que você colocou aí. Jadson, um pouco antes da gente entrar nessa parte mais técnica, eu fiquei bem curiosa para entender o porquê psicoterapeuta do Chitãozinho e Chororó. Na verdade, é um psicoterapeuta Chitãozinho e Chororó. Infelizmente ainda não deles, quem sabe um dia. Mas é porque eu avalio e considero as evidências. E a própria vida é evidência do que aquela pessoa está pronta para viver ou não. E por que ela não está pronta. Aí já vem uma investigação mais profunda do inconsciente da pessoa, até onde ela pode ir, ser, ter, fazer, se ela consegue ter resultados ou não. Porque ela não tem esses resultados ainda. Então, psicoterapeuta Chitãozinho e Chororó por conta da música Evidências, porque é só nisso que eu acredito, e é isso que eu avalio. Entendi. E explica para as pessoas que não sabem o que faz um analista corporal. Um analista corporal, ele te dá o seu mapa de funcionamento. Então, como você pensa, sente e age, e te explica também o porquê, quais os ambientes e relações mais propícios para você. Então, não adianta colocar uma Ferrari numa estrada de terra e exigir desempenho dela e que ela se sente bem naquele ambiente. Ou não adianta dizer para um peixe que ele deve se esforçar para voar. Não é um ambiente natural para ele. Então, um peixe até consegue dar um salto que vai ser um voo curto, mas por mais que ele se esforce, não vai ser bem trabalhado, não vai ser bem aproveitado todo o esforço que ele fizer, por conta daquele ambiente não é o natural para ele. Entendi. Já que estamos falando dessa parte de análise corporal, eu tenho uma pergunta. Se o corpo ele fosse honesto o tempo todo, o que ele revelaria sobre as nossas escolhas? É uma ótima pergunta. E ele é honesto o tempo todo. Vou fazer uma distinção aqui, Tainara, sobre análise postural, que fala muito mais sobre o momento da pessoa. Então pode ser que ela feche os braços assim, cruze os braços, e isso quer dizer alguma coisa naquele momento. Pode ser que em outro momento signifique outra coisa. Não é o meu trabalho. O meu trabalho é analisar formato, sensação e expressão para dizer qual o padrão de funcionamento daquela pessoa, como ela foi programada para existir, qual o ambiente e qual relação mais propício para que ela se desenvolva o máximo possível. Então o corpo é honesto.
O corpo é um reflexo da mente e fazendo a análise corporal é possível identificar e direcionar para que a pessoa tenha melhores resultados para ela mesma, para que ela se sinta cada vez mais viva, mais potente, exercendo o que ela nasceu para ser. Então seria uma forma de ver as potências das pessoas só pela análise corporal. De ver as potências, aí ouvindo a pessoa identificar o porquê ela não está exercendo essa potência. Por exemplo, esse segundo traço aqui, oral, é um traço que tem bastante capacidade de se conectar, de se comunicar e tem bastante necessidade de sentir. Vou explicar com mais detalhes todos, mas falando sobre ele, muitas vezes eu atendo pessoas que têm muito desse traço, só que elas não estão exercendo as potencialidades desse traço. Então, ela não está se conectando, ela não está sentindo o porquê. Isso vem das relações e que abafaram esse traço. Então, uma pessoa que tem necessidade, por exemplo, de chorar. Quanto tempo faz que você não chora? Aí a pessoa me diz, faz anos. Então, eu já sei que esse traço está na dor. Na verdade, com poucas palavras, eu já sei que essa parte da pessoa, às vezes pode ser 30%, pode ser 20%, ela não está podendo existir. Então eu já vou direcionar para que ela consiga colocar esse traço, como a gente chama no recurso, que é na parte boa. Então todos os traços têm dores e recursos. As dores são inevitáveis, a gente precisa aprender a conviver e evitar elas, e os recursos é o que a gente precisa exercer cada vez mais. Bom, estamos vivendo uma epidemia de doenças, né? Eu gostaria de saber o que é ansiedade, dor de cabeça psicossomáticas, o que elas estão tentando comunicar. Tainara, como eu disse, eu vejo os acontecimentos, por mais aleatórios que pareçam, como uma utilidade relacional. Então, é só olhar para as relações, para o momento, o que a pessoa desejou, o que ela decidiu, se ela deu um passo importante, se ela estava em dúvida de fazer alguma coisa e aquilo que apareceu pode ser um raio que caiu na sua casa. Ele tem uma utilidade na sua vida naquele momento. Se fosse em outro momento, ele não faria sentido acontecer. Então, terapeuta Chitãozinho e Chororó por conta das utilidades é porque realmente eu olho para isso. A vida é uma evidência de uma coisa que você precisa. Por que você precisa disso? Não pode ser de outro jeito, você não teria um resultado melhor se fosse de outro jeito, e normalmente você precisa olhar para suas relações referenciais ou para atuais para identificar isso e quebrar esse padrão. Pegar e falar, olha, eu não quero que minha vida tenha esse tipo de acontecimento de novo, porque normalmente não é a primeira vez. Então a pessoa precisa identificar para escolher avançar ou continuar naquilo, teoricamente para sempre, porque vai acontecer de novo, até que ela entenda e decida, ou permanecer ou avançar. Entrando nesse tema de relacionamentos, o quanto você acha que os nossos resultados na vida estão ligados à qualidade dos nossos relacionamentos? Para começar, como analista corporal, o nosso corpo foi moldado a partir das relações, desde a gestação até o surgimento, a sensação mais aguçada de sexualidade. Então uma pessoa mais gordinha, uma pessoa magrinha, uma pessoa com um corpo mais torneado, foi tudo por conta das relações. Vou explicar um pouquinho mais tecnicamente em breve, mas as relações também determinam até onde a gente vai, quem a gente pode ser, o que a gente pode ser. Por exemplo, ontem mesmo ouvi uma pessoa falando, será que eu estou travada porque a minha mãe quer que eu, quando milionária, salve ela? Aí eu falei, é muito provável. É melhor que você entenda isso e tenha uma conversa mais séria com sua mãe, que esse não é o seu papel. Não quer dizer que você não queira fazer algo por sua mãe. A questão é, eu não quero me sentir obrigado por fazer algo, porque você me deu a vida e isso eu não tenho como retribuir. Porque é natural de um filho querer retribuir. Só que não dá para retribuir a vida. Aí você vai tentar retribuir de todas as outras formas possíveis, inclusive atrapalhando a própria vida. E é aí que vem a minha abordagem um pouco sobre Deus e religiões.
Vamos entrar um pouco nesse tópico, então, falar um pouco sobre espiritualidade? Tainara, para mim não deveria existir religião nenhuma. Eu respeito todas, mas não deveria existir nenhuma. Por quê? A minha religião é o comportamento. Qual? De que eu tenho que fazer o bem para o outro sem fazer mal para mim. Então eu me coloco em primeiro lugar. Só que eu também faço o bem para o outro. Se não fizer, mal para mim. E fazer bem para mim mesmo sem fazer mal para o outro. Precisa de religião quando você tem isso como princípio? Falar, eu vou fazer bem para mim, procurando não atrapalhar ninguém, não fazer mal para ninguém. E eu vou fazer bem para o outro, desde que isso não me faça mal. É uma percepção bem importante. É sobre responsabilidade na própria vida e sobre respeito pelo outro também. Mas e o que você acha que... Em que momento algo deveria trazer conforto espiritual e começa a virar um peso na vida das pessoas? O que começa a virar um peso, Tainara, é muito sobre as relações que essa pessoa tem, sobre o que ensinaram para ela sobre essa espiritualidade, esse Deus. Não é propriamente sobre Deus. Porque se a pessoa quiser saber sobre Deus, ela não precisa ir a lugar nenhum. Ela pode fazer isso no carro, no caminho para o trabalho, no ônibus, no metrô. Pode fazer isso no quarto dela, na mesa de almoço dela. Eu não tenho religião nenhuma, mas eu agradeço pelo meu prato de comida. Eu agradeço pela manhã, agradeço quando eu vou dormir. Precisa de religião para isso? Então a espiritualidade é um estado de espírito. Como você se sente? Por que pessoas estão indo na igreja e não se sentem bem? Ao meu ver. Porque há uma relação de espera. E como a gente bem sabe, no grupo em que fazemos parte, toda relação caminha na velocidade do mais lento. E quando esse mais lento é alguém desconhecido que você não sabe como pensa, no caso Deus. Você só sabe como outras pessoas falam sobre Deus. Mas e a sua relação com Deus? Então é isso que eu procuro despertar na pessoa. Fala, tenha você a sua relação com Deus. Se alguém tiver te transmitindo mensagens sobre Deus, não foi você que recebeu. Por que você vai acreditar? Porque isso te conforta? Então esse conforto pode virar um peso, como foi sua pergunta. Quando vira um peso, você tem que olhar. É Deus ou são as pessoas que estão atrapalhando o meu resultado, a minha relação com esse divino? Bem interessante. E nos seus atendimentos, você já percebeu os pacientes usando Deus como uma resposta pronta, talvez para evitar escolhas difíceis? Que Deus me abençoe, Deus me guie, Deus me guarde. É tudo Deus, né? Então as pessoas acabaram tirando a própria responsabilidade de desejar, de fazer, de concretizar e de aceitar o resultado como algo que veio a partir do esforço dela e terceirizam para Deus. Mantenha sua relação com Deus, mas seja responsável pela sua vida. Tem muita gente que fala de lei da atração. Eu procuro mostrar isso de uma forma prática. Por isso, o terapeuta das evidências. Eu mostro para a pessoa que aquilo que aconteceu na vida dela teve uma utilidade naquele momento da vida dela. Bateu o carro? Por que você bateu o carro agora? Você desejou, decidiu, avançou, não pôde ficar com um carro bom? Qual a utilidade na sua vida de não ter um carro inteiro? Fala suas relações. O que vão falar de você se você tiver um belo carro? Fala, virou playboy? Esqueceu de nós? Às vezes é necessário. Sua principal função na vida é cuidar de você. No resumo, é tudo sobre as nossas relações, então. 99% das vezes, para não dizer 100%. Bom, nós temos outro tema aqui que é sobre a ambição. E eu gostaria de saber se você acha que isso é como, se tem como a gente adquirir ambição, ou se a gente já nasce com essa ambição, como ativar esse modo mais ambicioso na vida.
Eu vou voltar a falar de Deus para falar de ambição, embora eu não goste de falar disso. Para mim, Tainara, Deus é o ser mais ambicioso que existe. Inclusive é um extraterrestre, porque está fora da Terra. Simples. E mais ambicioso que existe porque está criando o universo infinitamente. Nós, sendo imagem e semelhança, por que a gente deve parar? Porque a gente deve se conformar com o que alcançou, por mais que já tenha alcançado muito. Por mais que, por exemplo, seja um bilionário. Embora bilionários normalmente não tenham esse problema. Aqui, na ferramenta que eu uso, eu consigo mostrar o quanto a pessoa tem de ambição nata e o quanto ela não tem de ambição nata pode ser estimulada. Por exemplo, só tem 2 traços aqui que tem ambição nata. Esse aqui, que essa pessoa do mapa tem 12%, e esse aqui que a pessoa tem 30%. Então, de ambição nata, essa pessoa tem 12 mais 30, 42%. Só que essa ambição ela pode ter sido castrada. Como assim? Ela pode ter ouvido. Esse que ela tem 12% é um traço muito negociador, uma pessoa que negocia, que tudo para ela funciona à base de trocas. Então ela identifica o que o outro quer e ela sabe o que ela quer e ela faz um combinado de você quer isso, eu quero isso, que acha da gente fazer essa outra coisa para conseguir esse resultado. Então uma pessoa que viu o mundo à base de trocas e é naturalmente negociadora que busca o resultado para ela e também para o outro, sendo o outro parte do plano dela. Essa aqui, ela gosta de brilhar e ela gosta de competir, entre outras coisas. Esse 12% que gosta e precisa negociar, precisa exercer essa característica, ela pode ter ouvido quando criança, principalmente na fase de formação desse traço, que ela tinha que parar de usar as pessoas, parar de querer ganhar sempre. Mas ela precisa ganhar sempre, se ela quiser ser um adulto com uma família saudável. Não quer dizer que o outro vai perder. Não quer dizer que ela precisa atropelar o outro, mas que ela precisa cuidar da família dela. Então ela precisa ter resultado. Mas se ela ouviu muito isso, de que esse tipo de funcionamento dela é ruim, ela acaba abafando isso. Então isso é o que eu chamo de ambição castrada. Uma pessoa competitiva, quando ela cresce num ambiente em que dizem que isso é feio, que isso é ruim, que ela precisa cooperar para o bem de todos, isso acaba abafando esse traço dela. Então ela acaba tendo a ambição nata dela castrada. Já por outro lado, pessoas que não têm ambição nata podem desenvolver. E esse é o meu trabalho, de pegar e falar, olha, de ambição nata você tem tanto, você vai desenvolver assim, e o restante de que você não tem ambição nata, ela pode ser estimulada. Aí eu mostro como, e a partir de como a pessoa, do quanto a pessoa tem de cada traço. E por que tem tanta gente que diz querer mais, mas que tem medo que isso aconteça de fato? Uma ótima pergunta. É o que eu faço revelando o inconsciente da pessoa. E normalmente tem relação por trás, como eu disse, 99% das vezes. Querer mais, mas ter medo, né? Por quê? Tem uma pergunta-chave para descobrir isso, Tainara. E muita gente não está preparada para responder essa pergunta de verdade, que é: o que dá errado se tudo der certo? Suas relações vão piorar? Pode me dar um exemplo sobre isso? Qual relação vai piorar? Eu vou te dar um exemplo de um casal que eu conheci, de amigos que ele me autorizou a falar isso. Não eram clientes. Mas o rapaz, meu amigo, conheceu uma pessoa, se juntou com essa pessoa na casa dele, só que ele morava com a mãe. Tiveram uma filha, depois de um tempo tiveram outra filha e ainda morando lá. Se esse homem desse certo financeiramente, o que de errado daria ruim? O que daria de errado na vida dele? Ele teria que ficar longe da mãe. Provavelmente. É a relação que impacta a vida dele.
Então ele abriu mão de cuidar da família dele atual, que é a mulher e as filhas, para suprir uma suposta dívida inconsciente que não tem como ser paga, como eu disse no início. Não tem como pagar a vida, não tem como pagar o esforço que a pessoa fez. E muitas vezes isso vem como culpa, de que cuidou tanto de mim, eu vi tanto minha mãe sofrer por mim, que agora eu preciso cuidar dela. Mas se fosse um adulto funcional, ela teria se cuidado e teria liberado o filho para viver a própria vida. O papel dos pais é esse: ser totalmente desnecessário na vida dos filhos, quanto mais vai crescendo. E para mim é o mesmo papel de Deus, desnecessário na vida. Deus nos deu a vida, é nosso papel viver. Deu livre-arbítrio para isso. Vai viver. E olha que eu, como psicóloga, te digo que o que eu mais atendo são pessoas com essa dívida emocional com os pais. Pessoas que não conseguem ir para lugar nenhum porque elas têm essa dívida emocional ali inconsciente com os pais. Seria interessante se todos tivessem acesso a esse conhecimento, né? Tainara, e essa dívida no ambiente corporativo, ela limita muito nossos resultados. Por quê? Se você pudesse sonhar só por você, o que você sonharia? O que você buscaria se você não tivesse que carregar alguém? Então, se a pessoa tem alguém dentro do núcleo emocional dela, do inconsciente dela, por quem ela é responsável, por quem ela deve algo, dificilmente ela vai avançar. Ela pode avançar, atingir o teto, mas tem as limitações por conta das relações dela. Então tem gente que no ambiente de trabalho está buscando afeto e reconhecimento porque não teve dos pais, enquanto adulto deveria buscar resultado. E é isso que eu olho para falar: não tem como mais alguém te pagar essa conta. Não é o seu amigo do trabalho, não é o seu líder, não é o seu chefe que tem que cumprir, não é nem mesmo a sua esposa ou seu esposo que tem que cumprir um papel, uma lacuna que seus pais deveriam ter preenchido na sua principal fase de desenvolvimento. E é por isso que eu hoje sou uma pessoa que sou a favor de homens desafiados, mulheres valorizadas, para que as crianças sejam protegidas. Porque eu vim de um lar desestruturado, enquanto masculino e feminino, na qual eu fui a criança desprotegida. E isso normalmente gera abusos, inclusive sexuais, para aquela criança que não teve ali a mãe no seu devido papel, o pai no seu devido papel. 70% dos abusos sexuais vêm de lares que estão desalinhados assim. Falando um pouco sobre o papel do homem e o papel da mulher, você acha que esses papéis ainda fazem sentido ou que estamos presos em modelos antigos? Eu entendo as partes ruins de identificar esses modelos antigos como ruins. Só que a pessoa que entende esses modelos antigos como os ruins é porque faltou alguma coisa nesse modelo. Por exemplo, o homem era provedor, só que ele não era protetor e também não era ambicioso. 3 coisas que o casal precisa ter: aliança, ambição e alinhamento, sendo alinhamento constante. Pode ser, inclusive, quase que diariamente. Então, aliança. Estamos fechados? Ninguém se mexe na nossa relação? Ninguém influencia as nossas ações? Ninguém influencia as nossas decisões? Não. Então, estamos fechados. Isso é aliança. A aliança é redonda, um círculo. Ninguém entra naquele círculo. É nós dois, estamos fechados e pronto. Tiver um filho, aquele filho faz parte do ciclo. Mas parentes, pais, eles têm que ficar para trás, porque sua prioridade tem que ser sua família. Ambição é desejo. Para onde a gente vai no final do ano? O que a gente está buscando? Um carro novo, uma casa nova, uma escola particular para criança, uma viagem no final do ano. E alinhamento
será que você está querendo isso mesmo? Isso que você está fazendo, essa relação que você tem atrapalha o nosso plano? Essa postura que você tem está atrapalhando a minha postura? Nós estamos mesmo indo na mesma direção? Então, 3A. Alinhamento, aliança, ambição e alinhamento. Muito bom. E você acredita que os homens eles estão perdidos ou eles só estão confusos sobre o que é esperado deles? As duas coisas. Mas isso não é culpa dos homens só. É responsabilidade dos pais que estavam desalinhados e a partir de agora é responsabilidade dele. E se ele estiver com uma outra pessoa, é responsabilidade de alinhamento deles. Como? O que é esperado de mim? O que eu posso esperar de você? Como a gente pode fazer isso? Como vai ser o trajeto? Porque dá, Tainara, para prever. Eu nunca fui um homem provedor e protetor. Eu vou precisar de tempo para me adaptar a isso. Eu vou precisar fazer isso e me sentir bem fazendo isso. Pode ser um desconforto no início, mas é o início. Então o casal precisa ter esse alinhamento para saber, não vai ser da noite para o dia, vai ser todo dia. E talvez uns dias melhores, outros dias piores. Uns dias eu erre, outro dia outra pessoa erre. Por isso é necessário o alinhamento. E você acha que quem ganha e quem perde quando esses papéis estão desalinhados? A sociedade perde quando isso está desalinhado. Quem ganha é quem às vezes está num nível de hierarquia maior que você. Então, um homem que não é desafiado, que não tem ambição, não tem planos, ele vai ser uma ferramenta para construir o sonho do patrão dele. Mas será que ele está construindo o sonho dele? Ou está sendo só ferramenta de alguém? E está tudo certo, porque é um momento. Ele precisa, inclusive, daquele momento, como a gente costuma dizer, precisa, permite, prefere, para sentir um desconforto, para querer algo novo, para falar, basta, isso aqui eu não quero mais. Então, quem perde? A família. Por exemplo, por que perde? Porque aquela mulher vai ficar sobrecarregada. Como você mesma me disse uns tempos atrás. Quando você imagina uma mulher carregando um homem, como você imagina? Nas costas. Quando você imagina um homem carregando uma mulher, é no colo, porque ele tem muito mais força. E não é só força física, é força de encarar as coisas sem reclamar, de saber que aquilo faz parte do processo para conquistar aquilo para aquela família. Falar, eu vou suportar isso pelo bem da minha família, pelos sonhos que eu tenho com a minha esposa. E quando isso está desalinhado, Tainara, a mulher fica sobrecarregada, porque ela não foi feita para carregar peso, por mais que ela fique boa nisso, por mais que ela seja boa nisso. E não é um papo machista. Eu vim de um lar em que estava desalinhado, e eu sempre fui o cara de falar assim, se os dois trabalham, por que não os dois dividirem as contas? Mas é porque eu tendo uma mulher em casa, minha mãe, como uma guerreira que faz tudo, como essa criança se desenvolve? Ela se desenvolve sem ter um referencial de masculino forte como deveria ser, provedor e protetor. O referencial que ela tem de fazer esse papel é da mulher. Então ela vai para a vida adulta ainda buscando uma pessoa que faça esse papel. E ela nunca vai desenvolver esse papel se ela não identificar isso. Então, eu sempre aceitei dividir as contas. Eu nunca fui desafiado para eu ser o provedor, o protetor. Quando você vai se tocar que isso é mais saudável. Por que é mais saudável? Porque sua mulher vai te admirar mais. Porque a criança vai ter a mãe em casa, que é quem tem a sensibilidade para ver os detalhes, se a criança está bem ou não. Se aquela criança tem algum problema na escola, algum problema na rua. Então, quando esses papéis estão definidos e sendo exercidos, o homem desafiado, a mulher reconhecida por instigar aquele homem a fazer mais, por cuidar em transformar aquela casa em um lar, em educar uma criança,
aquela criança vai ser também protegida, porque está cada um no seu devido papel. A criança vai poder crescer livre. Não quer dizer que as mulheres não possam trabalhar, mas principalmente se tem criança em casa, ela faz porque quer ou porque precisa. Porque se precisar, é porque ela não teve um bom referencial de homem ou teve alguma coisa no percurso que fez ela não confiar em homem. Faz todo sentido. Bom, você falou que não teve esse exemplo dentro de casa. Como foi para você se tornar um homem com essa visão? Foi um desafio, mas que eu sempre vi necessário. E desafio você tem que encarar. Eu, quando vim a Balneário Camboriú, quando eu saí de São Paulo, fui em busca desse desafio. E eu pensei assim, se eu preciso me desenvolver nisso, eu vou precisar lidar com situações em que sejam pesadas, que sejam ruins para mim. Então, eu não quis escolher trabalho, eu não quis escolher uma casa confortável. Eu falei, eu vou passar pelo desconforto, na verdade, suportando e agradecendo até por isso, porque eu sei que isso vai me transformar. Então, tem gente que está na casa dos pais porque não se dá conta de pagar uma boa casa. Mas não precisa pagar uma boa casa, só sai. Isso é o que vai te transformar. Não é você sair para o conforto, é você sair para o desconforto. Isso vai lapidar, vai moldar o seu próximo nível. E o seu próximo nível, o seu próximo nível. Encarar o desconforto como parte do processo. As pessoas buscam desculpas para ficar no lugar e não tomar decisões difíceis, né? Ótima colocação. Mas normalmente as desculpas, as justificativas, elas são verdadeiras. Só que elas não resolvem nada. Bom, tem um outro tema aqui que eu tô bem curiosa para saber, que é sobre o excesso de peso. Então quer dizer que o excesso de peso ele tem uma utilidade na vida da pessoa? Quais seriam essas utilidades? O que você poderia nos dizer sobre isso? O excesso de peso ele tem 3 funções e as 3 funções são relacionais. E por isso eu falo que nada mais importante que as nossas relações. Os próprios sonhos e as nossas relações. Nesse mapa dá para ver os 3 principais perfis que podem desenvolver excesso de peso. Mas para isso acho que é melhor eu explicar finalmente o mapa dos caracteres, a análise corporal, e então eu vou mostrando quais podem ter excesso de peso. Do início, Tainara, o ser humano ele já sabe identificar sinais. Por exemplo, se uma pessoa fala para dentro ou se uma pessoa se expressa com potência, quem está ouvindo isso, quem está vendo isso, identifica alguma coisa. Que aquela pessoa é segura ou insegura. Isso serve para a forma também. Então, uma pessoa mais quadrada, ela transmite uma ideia. Uma pessoa mais gordinha, ela transmite uma ideia. Por exemplo, você tem filha. Você já comprou muita fralda. Na embalagem de fralda, qual o formato das letras ali, de qual embalagem for? Redondo. É mais redondinha, para transmitir uma sensação de conforto. Um carro forte, ele tem um aspecto mais quadrado, para transmitir a sensação de segurança. Então o ser humano ele sabe ler os sinais. O que eu faço é mostrar para ele que isso está também no corpo dele, da mesma forma que está em toda a natureza. E o meu professor, Elton Euler, um brasileiro, foi o responsável por criar o mapa dos caracteres. Então, toda a estrutura de identificar que a pessoa é esquizoide, oral, etc., ela já existia. Então, eu vi uma pessoa magra, eu sei que ela pensa, sente e age dessa forma. Uma pessoa mais cheinha, ela tem outro tipo de funcionamento. Uma pessoa mais quadrada tem outro tipo de funcionamento. Só que não existia essa ferramenta de como medir. Então, o Elton Euler, um brasileiro que hoje busca um Nobel pela cura do câncer e da depressão a partir dos relacionamentos, foi o responsável por criar essa ferramenta. E a partir disso,
que eu posso mostrar o manual de funcionamento da pessoa e mostrar para ela qual o ambiente favorável e desfavorável para ela. Vamos entrar um pouquinho na parte técnica disso aqui? Vamos, tô curiosa. Esses aqui em cima são os traços de caracteres, foram nomes que permaneceram como já existia na literatura, na ciência, para respeitar os criadores, mas não tem nada a ver com patologia ou coisas que a gente aprendeu nos filmes. Então, por exemplo, psicopata não é aquele psicopata assassino do filme, aquele grande manipulador do filme, tá? Masoquista não é aquela pessoa que gosta de apanhar, mas isso aqui são traços de características. A gente chama traço de caracteres. Então, ter características: masoquista, psicopata, oral, esquizoide e rígido. Como isso foi formado, Tainara? Quando a mamãe engravidou, muitas vezes ela sentiu um desconforto, um medo. Aquele medo fez com que ela contraísse o útero. Então aquele útero se transformou num lugar desconfortável e frio. Aquela criança, ela tem um processo de formação que traz sensibilidade e controle em cada região do corpo. Esse processo chama mielinização, que é um processo de encapar um fio. Esse fio aqui tem uma capa por fora, para que a energia ela não fique solta. Então vamos imaginar que isso aqui seja a cabeça. Durante a gestação, a mielinização, que é o processo de encapar, ela está justamente na cabeça. Se essa mãe ela sentiu essa insegurança, esse desconforto durante essa fase, a criança recebeu menos sangue no restante do corpo e a mielinização estava na cabeça. Ela entendeu o quê? Se eu me mexer, está desconfortável, vai me machucar ainda mais. É melhor eu ficar quietinho na minha. A mielinização estando na cabeça fez com que aquela criança acumulasse muita energia na cabeça. Então se tornou uma pessoa muito criativa, muito lógica. Neste caso, esse mapa dos caracteres é meu. Eu tenho 28% desse traço. É o meu segundo pico. Então se você olhar para o meu corpo, muitas vezes é um corpo alongado. Aqui tem quinas aparentes. Essa criança no útero, ela entendeu que eu preciso me defender. Então, as quinas servem para a mamãe. Se ela contrair, ela também vai se machucar. Então, é uma pessoa que, se a pessoa invadir o espaço dela, ela vai ser ácida. Ela vai dar uma resposta prontamente assim: olha, não invade meu espaço. É como um cacto cheio de ponta. Se você encostar nele, você sabe que machuca. É uma pessoa que não gosta de toque, por exemplo. É uma pessoa que, para criar esse distanciamento que ela precisa, muitas vezes ela usa óculos, e óculos escuro, porque ela não gosta, inclusive, de contato visual. Aí tem o segundo traço, que é totalmente contrário. Quando aquela criança já veio ao mundo e, para tudo que ela precisa de alguém. Ela está na fase da amamentação. Então, se ela precisa trocar fralda, se ela precisa de carinho, se ela precisa trocar de roupa, seja porque esteja frio ou calor, ou porque tem uma etiqueta penicando, ela precisa de alguém. Só que ela não sabe falar. Mas ela sabe que ela precisa de alguém. Ela não consegue se dar conta de ficar sozinha. Então, enquanto o primeiro não tem dependência emocional, porque tudo vinha a partir de um cordão umbilical, né? E ela se sentiu rejeitada, e a partir disso criou o mecanismo de criatividade para que eu não preciso de ninguém, basta eu existir no mundo das ideias, na minha cabeça. Então eu não preciso nem de contato com ninguém. O segundo, pelo contrário, tudo ela precisa de alguém. Então é o que muita gente chama de carência ou dependência emocional, embora sejam coisas que fazem sentido estarem juntas, mas não necessariamente estão. A pessoa com muito do traço de caráter oral é uma pessoa que precisa estar com pessoas. E ela se conecta bem com pessoas, ela sente bem as pessoas, ela sente bem tudo ao redor dela. É uma pessoa mais sensível ao mundo, ao cheiro, ao gosto, ao toque. Se ela vai comprar uma roupa, aquela roupa não precisa ficar marcada no corpo, mas precisa sentir bem no corpo.
tecido precisa ser gostoso. Se ela vai comprar uma casa, ela passa a mão na parede às vezes. Ela quer sentir o cheiro daquela casa. Sentir o cheiro da roupa, o cheiro do livro. Faz sentido até agora, Tainara? Faz muito sentido. É uma pessoa mais cheinha, não necessariamente. E é o primeiro traço que pode desenvolver excesso de peso. Por quê? Se ela for abandonada, ela tem o registro de que vai morrer, que ela não dá conta de ficar sozinha, por conta da fase da amamentação. Então ela leva esse registro para o resto da vida. Quando ela cresce, ela pode inclusive crescer muito para evitar a dor do abandono, que é a dor que formou o traço dela. Então ela prefere ficar grande, muitas vezes enorme, mas não ser abandonada. Então tem artistas, principalmente, que não perdem peso porque ela acha que vai perder a personalidade. Então, quando o Faustão fez a cirurgia, muita gente se perguntou isso. A Jojo todinho, ela já foi mais decidida. Acho que deve ter sofrido os processos dela, mas quem tinha mais dessa dor era a dor do abandono. Então, tem gente que não pode perder peso. Por quê? Por conta dessa dor do abandono. Tem outras duas dores principais que fazem com que as pessoas não percam peso, e são outros traços. O terceiro traço é o traço psicopata. Quando a criança começa a dar os primeiros passos e a manipular. Ela consegue pegar uma colher, colocar na boca, ela consegue pegar a mamadeira, a chupeta, ela começa a andar e os pais já se veem mais livre. Essa criança tem uma autonomia maior, não precisa mais tanto de mim. Então ela se sente mais livre de não precisar carregar aquela criança para tudo, né? E a criança começa a entender que tudo que ela faz é porque alguém pediu alguma coisa, que é alguma coisa em troca. Então dá tchau pra vovó, manda um beijo pra vovó, faz tal coisa pra mamãe, pro papai. Então ela entendeu que esperam algo de mim para que gostem de mim. Eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas gostem de mim. Então ela entendeu o mundo como uma troca. Alguém quer alguma coisa de mim, eu preciso dar alguma coisa para alguém para eu conseguir o que eu quero também, porque senão não vale a pena eu só fazer alguma coisa porque você quer. Então é uma pessoa que se desenvolveu entendendo o que as outras pessoas querem e entendeu que era vantajoso para ela também querer alguma coisa. Então não tem nada de mal com uma pessoa dita até fria que quer resultado e que estimula o outro a fazer alguma coisa para querer resultado. Pessoas com muito desse traço de caráter normalmente são ótimos líderes, porque ela identifica o que o outro precisa para fazer o que ela quer, para conseguir o resultado que aquele ambiente precisa. São ótimos políticos muitas vezes, são negociadores, são pessoas que têm esse, não é nem um feeling, porque ela vê isso de uma forma mais racional, ela não é uma pessoa muito emocional. Então, vendedores, gerentes, líderes, governantes, normalmente são pessoas que têm muito desse traço. O quarto traço é o traço masoquista, mais quadradão, uma pessoa que aguenta o tranco, que aguenta suportar realmente como um quadrado, como uma panela de pressão. Ela aguenta carregar muito peso e aguenta calada. Ela é muito do sentir também é racional, mas a dificuldade que ela tem é de desagradar o outro. Por quê? Na fase do desfraude, o que esperava dela era que ela conseguisse já ir no banheiro sozinha, porque ela já sabia andar. Ou que ela comunicasse quando ela quisesse ir no banheiro, porque ela já sabia falar. Só que a mielinização ainda não estava na região para controlar o esfíncter, o horário, o momento de sair ali o xixi ou o cocô. Então ela fazia nas calças.
Então ela fazia sujeira ali. Então as pessoas esperavam que ela já soubesse pedir ou ir. Ela acabou com isso decepcionando alguém. Então a dor desse traço de caráter é a dor de decepcionar. Então uma pessoa que tem dependência emocional, assim como oral, de forma um pouquinho diferente. E o recurso é o recurso do planejamento, da estruturação, do método, da rotina. Uma pessoa quadrada. Ela não gosta de novidades. Se colocar essa pessoa num ambiente de trabalho em que ela precise improvisar, quem tem muito desse traço, não vai se sair bem ou não vai se sair bem por muito tempo, porque ela tem os outros traços de caráter. Então ela pode ter 20% de oralidade, que é um traço que gosta de se comunicar e é espontâneo. Só que 20%, se ela tiver 35% de masoquista, ela é muito mais masoquista do que oral. Então ela não vai se dar bem nesse ambiente por muito tempo. E o último traço de caráter é o traço de caráter rígido. Quando a meninização chegou ali na área responsável pela sexualidade, a criança sentiu um choquinho diferente e ela começou a ver o mundo em pares. Papai tem mamãe, ou mesmo se não tiver, ela imagina que tenha um outro, se o pai saiu de casa ou a mãe. Ela começa a ver o mundo em pares, porque ela vai para o mundo e enxerga isso. E até nos desenhos tem isso. E ela busca um par ideal. Quem é o par ideal para aquela criança? Uma pessoa que ela já ama, que ela já confia, ou que ama ela e que transmite isso para ela. No caso, o pai ou a mãe. No caso do menino, vai buscar a mãe e a menina vai buscar a mãe, o pai. A menina vai buscar o pai e o menino vai buscar a mãe. E como se reflete no corpo dessa pessoa? Qual a melhor chance de eu conseguir um par? É sendo melhor e mais bonito. Então, o corpo reflete isso. Quando essa pessoa, essa criança foi vista, por exemplo, estimulada com frases do tipo: você é o príncipe da mamãe, a princesa do papai. Ela entendeu que ela deveria ser isso para conquistar aquele par. Ela pode ter entendido isso. Tem crianças que não entendem isso e tá ok. Mas quando chega a noite, o papai vai dormir com a mamãe. Como aquela criança se sentiu? Excluída, traída. Então essa é a dor que formou esse traço super ambicioso. Essa criança buscou um par, aquele par não estava disponível e ela entendeu que ela precisava ser melhor. É uma pessoa que é muito perfeccionista. Por quê? Porque ela entendeu que ela precisava ser melhor para conquistar aquele par. E muitas vezes ela não se move porque ela quer ser perfeita, não porque ela quer ter o resultado. Então eu tenho 30% desse traço, é o meu principal traço. Então o que daria para dizer, por exemplo, da minha relação com a minha mãe? Que eu fui essa criança em que a mãe depositou as expectativas, ou que eu busquei ter o amor da minha mãe. Então, por isso, formou uma pessoa com os traços mais delineados. É uma pessoa que, naturalmente, ela tem um magnetismo. Então, ela chega, ela está em silêncio, mas as pessoas se sentem atraídas por ela de alguma forma. Às vezes, sem saber o porquê. A pessoa está só ali, existindo, mas ela chama atenção. Esse traço pode desenvolver excesso de peso por conta da sexualidade, que foi o que formou esse traço. Então, para não chamar a atenção, é melhor eu engordar. Não é uma coisa que a pessoa pensa, é uma coisa que ela sente. Ela pode até pensar, só que sem dar atenção para esse pensamento. Ela entende isso subconscientemente. Quando eu fui uma pessoa bonita, quando eu me destaquei, alguma coisa de ruim aconteceu, como a gente bem sabe. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Então, quando você ganhou peso, o que aconteceu na sua vida? Você tinha acabado de ter um filho e sua relação piorou, ficou mais difícil. Então, por isso, hoje você tem excesso de peso para evitar ser atraente e ter outro filho e sua vida ficar difícil de novo, mais difícil. É porque você sofreu um abuso? É porque as pessoas... Olha que incrível, Tainara. Tem gente que tem
esse formato de corpo mais delineado, mais esculpido, só que ela anda com pessoas que reclamam do próprio corpo. E essas pessoas muitas vezes fazem comentários do tipo: fulana só conseguiu um cargo melhor porque ela é bonita. Essa pessoa que ouviu isso dentro desse núcleo e que também é bonita, ela pode desenvolver excesso de peso para evitar ser a vítima, a receptora desse tipo de comentário. Então ela fala: eu vou ganhar peso, eu vou subir de cargo, mas ninguém vai poder dizer que é porque eu sou bonita, porque eu sou gostosa. Ou para, por exemplo, não trair o marido, porque o marido já está gordo. E essa pessoa é bonita, é gostosa, é atraente. Ela engorda porque ela tem uma fidelidade e uma dificuldade de convencer aquele marido a acompanhar ela. Se ela continuar bonita e gostosa, a probabilidade de alguém se atrair por ela é muito maior. Então, para que ela mantenha essa fidelidade ao marido, ela se descuida. Quando seria muito melhor ter uma comunicação para dizer: ou você me acompanha, ou eu não vou deixar de me cuidar para me manter aqui com você. Né? E eu acabei pulando: o masoquista, ele pode desenvolver excesso de peso para demonstrar força, que é uma característica dele. Então, eu vou ser cada vez mais forte, maior, porque estou carregando muito peso. Só que normalmente é um peso que não traz benefício para a vida dele e da família dele, caso ele tenha. É mais uma dependência emocional para atender a expectativa de outras pessoas. Então, percebe como sempre tem relações. O oral não perde peso porque ele quer ser visto. Ele tem pavor de desaparecer, de ser invisível. Então, tem uma outra pessoa envolvida, independente uma pessoa ou um grupo. O masoquista desenvolve excesso de peso porque ele precisa ser maior para carregar mais peso, para ser mais forte. Mais peso de quem? Ser mais forte por quê? O que você está carregando? Normalmente tem pessoas por trás disso. E o rígido desenvolve excesso de peso para não chamar a atenção, porque em algum momento foi ruim chamar a atenção. Então não adianta quantos procedimentos a pessoa fizer, quantas dietas, se ela não identificar isso, ela pode até perder peso, mas volta. Então precisa identificar isso e tratar, eliminar a utilidade que o excesso de peso tem na vida dela. Como eu bem disse, evidência e utilidade. Então é por isso que uma dieta sem terapia muitas vezes falha. Com certeza. Bom, já estamos nos encaminhando aqui para o fim desse bate-papo. Eu acredito que você tenha trago com muita clareza esses temas. Muito interessante aprender que o nosso corpo fala muito mais sobre o que a gente imagina, né? E eu queria saber o que você acredita que as pessoas que têm sucesso têm de diferente, assim, na mentalidade delas, do que as que não têm resultados. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, tá, Tainara? Que inclusive meus professores não falam. Mas elas não se importam tanto com a opinião dos outros. Então você pode pegar um pastor honesto, um pastor corrupto, um ladrão, um político, um advogado. Vamos separar esses grupos em honestidade e corrupção, por exemplo, má índole. Só que todos eles têm resultado. O que eles têm em comum? O desejo. A ação de fazer, mesmo sabendo que aquilo é errado. Por exemplo. Por isso falei que é arriscado o que eu vou falar. E tem muita gente que não faz. Por quê? Porque ela se importa com o que vão pensar dela. Então, as relações são fundamentais para ter resultado ou não. Uma pergunta que eu fiz para minha mãe e para minha irmã, quando eu saí de São Paulo, foi: o que você espera de mim se eu ganhar da Mega Sena? A palavra espera, ela revela muito o inconsciente, que é com que a gente trabalha, você como psicóloga.
Qual a sua expectativa de mim? E a minha resposta foi: olha, não quero que você tenha expectativa nenhuma de mim. Você já me deu a vida, ou no caso da minha irmã, você já cuidou de mim, e eu quero só viver a minha vida sem ter que lidar e atender às suas expectativas. Você pode ter, só que eu não quero ter a obrigação de corresponder com as suas expectativas. E isso para mim é liberdade, e isso para mim é respeito. Que ao mesmo tempo que eu pedi isso, eu faço isso por elas. Falar: você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, desde que não atrapalhe a minha. Então, se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu puder apoiar, que eu prefiro, eu apoio. E não existe respeito maior para mim do que isso: viver e deixar viver. Muito bom. Eu acho que faz todo sentido, né? Nesse momento você não só se liberou, mas você também liberou elas, né? Também. E esse é o primeiro passo que eu faço com os meus clientes. Olha para a sua responsabilidade na sua relação e primeiro vamos tratar a sua parte nessa relação, para que depois você tenha autoridade, você tenha competência de pedir esse mesmo respeito para o outro. E ele vai se sentir até na obrigação de te respeitar, porque você já fez isso por ele primeiro. Muito bom. Bom, mais uma última pergunta para a gente poder finalizar, porque já está dando o nosso horário. O que você acredita hoje que provavelmente vai mudar daqui a alguns anos? Eu acredito que o que vai mudar, que tem que mudar, ao meu ver principalmente, são duas coisas: a autorresponsabilidade, que é que você olhar para a sua vida e ver que tudo que acontece nela é por alguma razão inconsciente sua, e o meu papel é trazer clareza para o seu inconsciente tornar subconsciente até tornar consciente. E depois os papéis, principalmente no masculino e feminino, também o papel de Deus. Então eu vou trabalhar para que isso aconteça e levar isso para o máximo de pessoas possíveis. Autorresponsabilidade, o papel que você tem que exercer para ter o resultado que você quer, e o papel de Deus nisso tudo. Muito bom. E como as pessoas fazem para te encontrar? Quem quer ser atendido por você, onde te encontra? Pode mandar mensagem no número 47 9 2003 7018 ou no meu Instagram, Jadson Moraes, @JadsonDiomor. Muito bom, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo, trazendo esse tipo de informação. Espero que traga clareza para muita gente, que ao menos a pessoa possa ter sido provocada para se perguntar isso, né? Se a gente não tem o direito de se perguntar, a gente também não pode mudar. Então, primeiro se pergunta, para que depois você possa mudar sem culpa. É isso, obrigada pela sua presença. Um prazer.